Eu sou a Sol, sou médica de formação e sou criadora do método Sol de Pulso. Há 5 anos eu tenho estudado nesse projeto porque eu tinha uma dificuldade de aprender pulso, né? Todos os tratados de medicina, eles sempre falaram que pulso é muito difícil, que existem 28 tipos de pulso. E eu não só aprendi dessa forma, desenvolvendo esse método, como esse método é um método que veio facilitar a vida do terapeuta. Então, não só o acupunturista vai poder aplicar o método e entender o que está vendo no pulso. O auriculoterapeuta, os terapeutas em geral, os que têm alguma afinidade com a medicina chinesa, porque o método ele é todo baseado em medicina chinesa, né? E esse método vai ser lançado a partir de janeiro de 2025. Então, ele está no forno. Não tem nenhum método igual a esse no mundo. Nem os chineses desenvolveram uma forma tão fácil de ensinar o aluno a fazer uma leitura de pulso. Isso que eu trago para vocês hoje é algo antigo, né? Saber o sexo do bebê examinando o pulso da gestante é algo que não é novidade, tá? Mas eu acredito que seja o início para vocês começarem a gostar do pulso, a pensar no pulso. Sabe quando a gente é adolescente, que a gente fica olhando o pai ou a mãe dirigindo, pergunta para que serve cada pedal, né? A gente já começa a interessar para dirigir, para aprender a dirigir. Então, é a mesma forma que vai acontecer aqui. Eu vou ensinar vocês a ver o pulso de uma gestante e aí vocês vão começar a ter essa curiosidade, vão aprender, vão acertar e isso vai ser o início de um aprofundamento no estudo de pulso, eu tenho certeza. Então, antes de falar, de ensinar para vocês como que vocês vão ver o pulso da gestante, eu vou falar um pouquinho da medicina tradicional chinesa, ok? Então, nós sabemos que esse símbolozinho aqui, ó, é o Yin e o Yang, né? É chamado de Tao. Tao significa o caminho. O Yin e o Yang, ele dá a sensação de oposto, né? De estático, porque a gente está vendo uma foto dele, né? Então, ele não tem movimento. Só que, na verdade, ele é como essa ampulheta, ó. O Yin não é o oposto do Yang e o Yang não é o oposto do Yin. O Yin se transforma em Yang e o Yang se transforma em Yin. Tá vendo aqui, ó? É sol, vai passando o dia, vira noite. A noite, vai passando a noite, vira dia. Então, essa é a verdadeira intenção do movimento. Então, quando a gente fala em Yang, né? Você vê que a gente fala no claro, no verão, na força, na plenitude, no que é visceral, o que é externo, o que é o Qi. O Qi é um termo praticamente usado na medicina chinesa para definir a energia, né? A força, movimento. Então, vento, o calor, a velocidade, o que é superficial. E o Yang e o Yin, desculpe, ele representa o frio, é o que é órgão, é o que é vazio, é o que é deficiência. O que é o Xue Xue, eles falam sangue, né? O sangue para a medicina chinesa engloba o que tem no sangue, mas principalmente dá a noção daquela coisa nutritivo, né? O sangue que nutre. A lentidão, o que é interno, o que é inverno, o profundo, a umidade. Aqui nós temos, então, na natureza, os 5 elementos. Todo mundo já ouviu falar, tem muitas aulas na internet sobre os 5 elementos, né? Então, é o fogo, a terra, o metal, a água, a madeira. Vamos falar primeiro do ciclo de geração, né? Vamos começar
do fogo, né? Para ter fogo, ou quem alimenta o fogo é a madeira, né? Então você pega lá 2 gravetinhos, esfrega um no outro, isso já é uma história já antiga, né? Mas a intenção é essa. E também quando você tem lá o seu fogo na churrasqueira que está baixando, você põe o quê? Mais carvão, né? No caso, mais madeira. Quanto mais madeira, mais fogo tem. Então a madeira é mãe do fogo. O fogo, depois que queima tudo, o que que acontece? Ele incorpora na terra. Então ele vira terra, né? A terra, então o fogo é mãe da terra. A terra, ela gera um metal. Todos nós sabemos, né, que a terra endurece, vai com o metal vira rocha. O primeiro metal que a gente pensa, na verdade, é o ferro, né? Se você pegar assim, cavar, ver um pouquinho de terra na mão, olha assim em direção ao sol, você vê várias coisas brilhando, mas o ferro é o mais interessante nesse sentido, é o mais encontrado, né? Que é o ferro, que na verdade dá nas rochas, né? A rocha, ela gera água. Isso aí é até bíblico, né? Muitas histórias da Bíblia a gente vê Moisés feriu a rocha, né? E dali saiu a água. A gente sabe que essas nascentes vêm. A gente passa assim na estrada, tem aquelas montanhas e aquela cascata véu de noivo, né? Que todo mundo. Eu, pelo menos, toda cascata que eu vejo, eu chamo de véu de noivo. Olha, véu de noivo! Enfim. E a água, ela rega a madeira, ela rega a planta e aquilo vira uma árvore muito viçosa, né? Esse é o ciclo de geração, né? Assim como nós temos o ciclo de geração, nós também temos o ciclo de dominância, né? Então, a madeira, ela controla a terra, tá vendo a setinha aqui, ó? A madeira em direção à terra. Sabe que um lugar alto, por exemplo, onde tem muita vegetação, muitas árvores, aquelas raízes seguram a terra para a terra não desbarrancar, né? E a terra controla a água. Aqui, ó, a setinha vem para cá, para a água. Então, os leitos dos rios, né? Tanto quanto a terra está em desarmonia, tudo inunda, ultrapassa aquilo, né? A água controla o fogo. O fogo derrete o metal. O metal corta a madeira. Então, a serra, o machado vai cortar a madeira. E aí nós temos o seguinte: o elemento metal, que é esse cinzazinho aqui, ó, né? Nesta posição, ele é formado pelo intestino grosso e o pulmão. Depois nós temos o elemento água, que é bexiga e rim. Então, lembra, o metal é mãe da água. Depois nós temos o elemento madeira, que é vesícula biliar e fígado. Lembra? A água é mãe da madeira. Depois nós temos o elemento fogo, a madeira é mãe do fogo, que é o intestino delgado e o coração. Depois nós temos o elemento terra, que é o estômago, e o baço pâncreas, que hoje em dia a gente não chama mais de baço pâncreas, a gente chama só de baço, BA. A gente não usa o B sozinho porque tem o canal da bexiga, né? E a bexiga também representada como se fosse um órgão, que é uma víscera, é também escrito com B. Então, para o baço a gente usa BA. Aqui, ó, que nós falamos dos elementos, né? Nós chamamos de Zhang-Fu, né? Zhang é o que fala dos órgãos, que a gente chama de órgãos e vísceras. E Fu são as vísceras. Você vê que aqui, ó, o Zhang está escrito com as palavras, com as letrinhas preenchidas, né? E o Fu está escrito com as letrinhas vazadas. Isso quer dizer o seguinte: Fu é víscera, né? Fu tem um padrão Yang, então ela flutua. Então todos esses que estão em cima aqui, ó, de cada elemento são as vísceras, ó. E o Zhang é o pesado, Zhang, tá embaixo, né?
Aqui no elemento fogo a gente vai ver, ó, que tem o intestino delgado, o coração, o triplo aquecedor e o pericárdio. Eles funcionam como o elemento fogo. Aí pergunta, mas o que é triplo aquecedor, né? Porque, na verdade, todos esses representados aqui, ó, eles têm um canal de energia principal, tá? Então, são 12 canais de energia principais que formam, né, os órgãos e vísceras desse elemento. Então, o triplo aquecedor, ele, na verdade, não é uma víscera, né? Ele é como se fosse uma fornalha, né? Porque nós temos o aquecedor superior, que é o tórax, nós temos o aquecedor médio, que é o abdômen, até o umbigo, né? E nós temos o aquecedor inferior, que é essa parte que fica dentro da pelve, né? E o pericárdio, ele está tão intimamente ligado, cobrindo o coração, que a gente também não considera que isso aqui seja um órgão e víscera, mas um potenciador do elemento fogo, como se fosse a fornalha, né? Aqui é um grande nó, mas isso aqui, na verdade, é uma grande sacada, principalmente para quem é acupunturista, tá? Que lida com agulhas e tudo. O auriculoterapeuta em si, que é aquele que põe as sementes na orelha, sementes, cristais, etc., eu acho interessante também eles decorarem isso aqui, saber na ponta da língua. Mas o terapeuta habitual, que não é acupunturista nem auriculoterapeuta, não precisa, a princípio, decorar, né? Mas precisa saber, porque isso aqui é muito importante. A gente viu o ciclo de geração, o ciclo de dominância, a gente viu que são ciclos assim previsíveis, né? Um gerando o outro, depois um controla o outro, faz até uma estrelinha. Aqui não tem estrelinha, porque na verdade o que acontece? Nós temos a energia do pai e da mãe, né? Que é chamado o Yin pré-celestial, né? Antes da gente nascer, a gente pega um pouquinho da energia do pai com a energia da mãe. Por isso que é importante a gente saber se quando você foi concebido, o pai ou a mãe tinham alguma doença, se tinha algum vício, teve alguma situação de estresse, né? Então você tem essa energia pré-celestial, que é o que vai determinar a sua vitalidade, como se fosse uma vela muito grande, de mais do que de 7 dias, né? Que ela vai ficando acesa e você vai cuidando, porque quando ela apagar, você vai morrer. Só que quando você nasce, o que acontece? Você vai, não é bem, é quase que renovando essa energia, né? Cuidando dessa vela para ela não se desgastar, fechando a janela para não vir vento e apagar a vela. Esses cuidados que a gente toma, né? Porque a partir do nascimento, essa energia ela é dada, né? Acrescentada, mantida com os nossos alimentos. Então, é aquilo, enquanto a gente é jovem, é criança, é jovem, às vezes a gente come um monte de porcaria, né? Aquela história toda, tem uma vida desregrada, tem uma vida que dorme tarde, ou fica até de madrugada, ou comete os excessos, esporte demais, sexo demais. Tudo em excesso não é bom. Então, isso desgasta a energia, mas a conta chega quando você envelhece, né? Então, essa vela acaba quase que por apagar. Só que essa energia que você recebeu de pai e mãe, essa energia, ela você recebe, o rim vai preservando ela, né? A energia do rim, né? A energia do rim vai preservando ela e a do alimento vai mantendo o estoque, vai melhorando a qualidade, né? E ela, todo dia, né? Essa energia do alimento, todo dia o rim libera, né? A energia que é digerida e tudo, acumulada de um bom ar que você respira, de um bom alimento, de uma boa alimentação, e ela é reservada como se fosse um pacote de bondades, né? De nutrição. Então, a cada 2 horas no dia, em 24 horas, essa energia ela passa por um órgão,
né? Ou víscera, através do seu canal principal de energia, né? Ela tem um trajeto e todo dia ela é entregue num órgão, a cada 2 horas entregue num órgão ou numa víscera. Então, por exemplo, aqui ela começa, sempre fala que o ciclo, a grande circulação de energia, ou o ciclo nictemeral, começa pelo pulmão, que representativamente, né, a vida começa quando você respira, né? Então, de 3 às 5 horas da manhã é o horário que é de maior concentração de energia no pulmão, né? Que a gente fala é o horário do pulmão. De 5 às 7, o pulmão entrega para o intestino grosso. De 7 às 9, ela está circulando no estômago. De 9 às 11, no baço-pâncreas, no baço. De 11 a 1, no coração. De 1 às 3, no intestino delgado. De 3 às 5, na bexiga. De 5 às 7, no rim. De 7 às 9, no pericárdio. De 9 às 11, no triplo aquecedor. De 11 a 1 da manhã, na vesícula biliar. E de 1 às 3, no fígado. Aí tem um reabastecimento, junta com aquela energia nutritiva do dia que vem lá do canal do rim, e aí começa tudo de novo, tá? Isso que eu falei foi meio chato, mas agora você vai entender, porque nós vamos para o relógio e eu vou mostrar, fazer algumas observações. Então, nós vamos começar aqui, ó, de 3 às 5 da manhã, ó, é o horário do pulmão. Para quem trabalha em pronto-socorro sabe que aquela bronquite, aquela coisa do cansaço, normalmente o plantão está super tranquilo. Entre 3 e 5 da manhã começa a chegar lá, o povo cansado, na crise de bronquite, na crise de asma, né? De 5 às 7 é o horário do intestino grosso. Fisiologicamente é o melhor horário para o seu intestino funcionar, né? Para você evacuar. De 7 às 9 é o horário do estômago. Veja que é bem o horário que a gente começa a tomar o de jejum, né? O café da manhã. Então, é um horário que tem concentração de energia. Por isso que eles falam assim, olha, de manhã você tem que comer como um rei, né? E à noite como um mendigo, que é o contrário do horário do estômago, que a energia dele se concentra, a digestão está melhor sempre nesse horário, de 7 às 9 da manhã. De 9 às 11 é o do baço pâncreas, que o baço, nem tudo se relaciona diretamente à função do órgão, tá? Ou víscera, da medicina ocidental. Então, assim, o baço pâncreas aqui, na verdade, ele forma sangue, ele transforma os alimentos, né? Tira o que é impuro, manda para o intestino, fica com o que é puro. Tem outra função. E o baço, na medicina ocidental, ele pega as hemácias que estão velhas, destrói. Então, assim, às vezes você não vai ver muita relação, tá? Só no dia a dia. Então, de 9 às 11, o horário do baço. Então, você vê, eu botei bem na corzinha, ó, elemento terra, amarelo, né? Então, você sabe que de 7 da manhã, a das 9 está com o estômago e até as 11 com o baço pâncreas. Nós temos o elemento terra aqui. Por isso que a gente fala, né? De manhã, às vezes a pessoa levanta e não quer comer nada, né? Não quer comer nada, e aí ela não tem problema se ela cuida do alimento dela, mas assim, antes das 11 até em torno das 9 ela come alguma coisa que seja pelo menos saudável. A gente orienta o seguinte, passou a noite toda de jejum, você pega de manhã cedinho, já mete um café preto no estômago. Quer dizer, é um ambiente ácido, né? Com um negócio que é altamente a cafeína, ela deixa você pilhado. Então, é muito importante. Você pode levantar às 7, por exemplo, e não ter fome para comer nada. Mas pelo menos, toma um golinho do café que seja, para depois tomar um café da manhã mais reforçado, com melhor qualidade, né? De 11 a 1 é o horário do coração. Também quem trabalha em pronto-socorro sabe que é uma hora terrível para chegar gente infartando no pronto-socorro, né? O intestino delgado é aquele que processa os alimentos, né? Sabe aquela história também, tem a questão de você acaba de almoçar, entra na água, né? O intestino delgado está lá, recebendo o alimento do estômago,
Tá fazendo a digestão. Bom, aí daqui, ó, de 1 às 3 tá no intestino delgado, de 3 às 5 tá aqui na bexiga, ó. De 5 às 7 é o horário do rim. De 7 às 9 do pericárdio. De 9 às 11 do triplo aquecedor. De 11 a 1, né? É o da vesícula biliar. Então, às vezes, você volta lá para o pronto-socorro. Quem está em pronto-socorro sabe que aquela cólica de vesícula chega bem nesse horário. O paciente vomitando, com muita dor. É igual a do fígado, né, gente? De 1 às 3 da manhã, a gente comeu alguma coisa que não fez bem durante o dia. De 1 às 3 você está lá vomitando, levantando, andando com náusea. Bom, agora você já sabe isso aí, anota esses horários e começa a observar as coisas, porque eu sei que, em primeiro lugar, a gente observa na gente, nos nossos familiares, né? Porque às vezes o paciente fala assim, nossa, todo dia, entre 1h30, 2h30 da manhã, antes das 3 eu acordo, eu perco o sono, é o horário do fígado. E depois nós vamos ver que o fígado também tem as emoções. Depois de falar desses princípios fundamentais da medicina tradicional chinesa, nós vamos falar um pouquinho do fator constitucional. Tem pensadores, né, escritores, publicaram livros, que eles dizem que nós nascemos com o fator constitucional, como se fosse um temperamento, né? E no decorrer da vida, se a gente não cuida, a gente vai potencializando esses desequilíbrios, tá? Atualmente, né, o que a gente mais entende, na verdade, isso que eu vou passar para vocês, ainda que você não saiba dar o diagnóstico de um fator constitucional ou não se identifique com o fator constitucional, você vai perceber que, deixando um pouquinho o fator constitucional de lado, essa demonstração que eu vou dar para vocês vai mostrar os graus de desequilíbrio que a pessoa tem em cada elemento. Nós vamos começar falando do elemento metal. O metal ele é representado pelo pulmão, né? Metal, a cor do metal que a gente coloca é o branco. O sabor é o picante. A emoção é o pesar ou o desapego. A estação do ano é o outono, secura. O pulmão se abre no nariz. O odor, alguns caracterizam como acre, outros caracterizam como aquele cheiro amoníaco. E o som é o choro. Tá, e a questão prática disso, né? Falando em comparação ao fator constitucional, né, ou mesmo aos equilíbrios, porque o fator constitucional, o que determina um fator constitucional numa pessoa, né? É a predominância de uma emoção, predominância de uma emoção daquele elemento. É uma coisa assim fora do normal. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a emoção do pulmão, né, do metal. A emoção dele é o pesar. O contrário, nós vamos aos extremos, né? O pesar é uma coisa, o desapego tá na outra extremidade. Mas não é aquele pesar, por exemplo, a gente perde uma pessoa, a gente entra num luto, né? Ele tem um período de duração, até 3 anos, alguns dizem. Então a gente entra no luto, a gente perde um emprego que a gente trabalhava há muitos anos. A gente fica naquela questão da perda, né? Aquela, é uma tristeza, assim, é um divisor de águas. Sabe aquela pessoa assim, ó, desde que separou do marido, não conseguiu andar para frente, a vida parou. Perdeu uma determinada pessoa, a pessoa estacionou ali. Parece que não reage, né? Eu estou dizendo, gente, da emoção exagerada, né? Claro que quando a coisa acontece, qualquer pessoa que não seja nem fator constitucional, pulmão, metal, né? É uma emoção esperada para determinadas coisas. O que eu estou falando é das emoções exageradas, tá? É emoção além do normal.
Dando o exemplo, ainda como eu disse, a pessoa quebrou a empresa. A emoção normal é que ela fique um tempo para se recuperar, triste, chora, não quer falar com ninguém. Mas passou um tempo, bola para frente, vida que segue, a pessoa reage, né? Já começa a fazer outros planos, faz outra coisa. Isso é uma emoção esperada. Mas a emoção exagerada não permite que a pessoa saia daquele pesar, né? Aqui ele fala como o outro extremo seria o desapego, né? A pessoa não se apega a nada, nem objeto, nem nada. E eu já colocaria na minha experiência, eu falo a, a, aquela pessoa pedante, sabe? Que quando consegue as coisas, consegue uma boa posição, a pessoa levanta o nariz e sai pisando em todo mundo. Para mim, essa, na minha experiência, é a emoção do elemento metal. Então, vou voltar um pouquinho só no metal, gente. Eu vou demorar um pouquinho para vocês explicar, para vocês entenderem o que vem daqui para frente dos outros elementos, ok? E isso é uma coisa que vocês vão poder usar na prática diária de vocês, nesses questionamentos, tá? Nessas observações. Isso aqui é muito útil. Eu já trabalhei com essas informações com terapia de casais, porque você vai ver o seguinte, aquele casal que de repente no início do relacionamento se amava, ok, de repente quer separar, e você fala, mas o que, que aconteceu? Acabou o amor? Não, porque fulano é assim, fulano é assado. Eu vou dar esses exemplos aqui, tá? E aí quando a gente entende isso, né, a coisa muda, né? E principalmente quando a gente faz algum tratamento, mesmo sendo o tratamento da medicina alternativa, né, das terapias alternativas. Claro, a gente tem coisa médica, é coisa médica. O que eu estou falando é um plus, né? É o que a gente pode contribuir para a pessoa nessas situações. Então, voltando, por exemplo, cor do metal é branco. Então, às vezes, a pessoa odeia branco, ou ame ou odeie, né? Odeia branco, não suporta branco, e de repente a pessoa ama branco, tudo que escolhe é branco, né? O sabor é picante. Quando tem um desequilíbrio, né? A pessoa ou ela adora uma pimenta ou ela não suporta uma pimenta. Isso é um desequilíbrio daquele elemento, tá? Veja bem, não é que é o fator constitucional, tá? O fator constitucional, ele vê essa cor branca em outros lugares. Eu não vou entrar nessa parte, tá? Porque é uma coisa mais profunda. Então, falei da emoção, né? Qual é a estação do ano que está em referência ao elemento metal? Que é o outono, é a secura. O elemento metal, o pulmão, no caso, se abre aonde? No nariz. Então, não no nariz, você respira e vai direto para o pulmão, né? Aí depois vem uma desarmonia do pulmão, você tem o resfriado, você tem várias coisas, várias doenças, né? Às vezes uma pessoa que tem rinite, né? Uma observação aqui, que o pulmão, ele é parzinho, acoplado do intestino grosso, né? Às vezes a gente tem um desequilíbrio do pulmão, esse pesar e tudo, e a manifestação é na pele. Vocês vão ver muito isso na literatura. Tem uma questão de pele, você relaciona ao pulmão, tá? O odor, muitas vezes, tem gente, sabe aquela pessoa que fala, nossa, que cheiro de amônia, né? Ou então o próprio examinador, quando a pessoa chega, sente meio que aquele cheiro, né, de amônia e tudo. Enfim, tem várias situações. E o som é o choro, o som do elemento metal é o choro. Sabe aquela pessoa que fala chorando, tipo assim? Então você vai, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a tentar identificar isso nas pessoas. Isso é muito, sempre foi muito útil para mim, sabe? Às vezes uma primeira impressão. Para quem é auriculoterapeuta, por exemplo, você já viu, gente? Até a orelha do artista que está passando no filme, a gente observa. Eu já fiz isso. Aliás, acho que eu ainda faço. Bom, então nós falamos do elemento metal
Agora nós vamos falar da água, né? Qual é a cor da água? Preto, né? Do elemento água é preto. Alguns autores consideram também a cor azul, né? Porque relaciona ao mar, né? Aquele mar lindo, maravilhoso do Caribe, aquelas praias, todas as fotos são maravilhosas. Toda foto do Caribe é muito lindo, né? Então, mas o preto, ele é fundamental, tá? Qual é a emoção não, qual é o sabor do elemento água? O sabor é o salgado, né? Também naqueles extremos, né? Ou a pessoa odeia coisa com sal, como tudo sem sal, ou a pessoa adora, antes de provar a comida já põe o sal. Então, assim, veja bem, pode ser transitório, né? Agora, tirando um pouco dessa questão do fator constitucional, mas o que te desperta para determinados elementos, tá? A estação do ano é o inverno, é o frio. Você vê, às vezes a gente vai na praia, entra numa piscina, a gente sai da piscina, tá um sol de rachar. Mas a gente já vai procurar uma toalha, já se seca, porque dá frio, né? Então a água, ela remete ao frio, né? O rim, né, no caso, se abre na orelha. A orelha, ela tem até o formatozinho do rim, né? Vocês já viram? Então, assim, aquela energia que eu falei bem no início, né, herdada de pai e mãe, pré-celestial, que ela vai, a gente vai envelhecendo, aquela energia vai diminuindo, né? Então, o rim se abre na orelha. Uma das coisas que a gente vê quando está idoso é o quê? É na audição, né? Aí, no curso de pulso, na verdade, eu vou aprofundar um pouco mais nisso, né? Porque tem algum, por exemplo, o rim, ele rege a coluna, ele rege o joelho, o cabelo, ele rege o cabelo, se não se envelhece, fica branco, tem várias outras coisas. Mas neste caso aqui, a gente vai falar só onde ele se abre, tá? O odor, a pessoa do elemento água, né? É aquela coisa, tem os locais que a gente examina a cor, né? Que eu também não vou falar aqui, não é apropriado no momento, mas assim, a pessoa chega perto de você, parece que tá podre, sabe assim? Veja bem, não é uma pessoa que tem uma ferida e o cheiro, não é isso. Tem pessoas, né, que parece que estão se decompondo em vida, né? Ou então a pessoa relata tudo que ela sente cheiro de podre, né? Qual é o som do rim? É o gemido. Bom, agora nós vamos voltar lá na emoção, que eu acho que é o principal, né? O emblemático. Qual que é a emoção do rim? É o medo. Qual que é o contrário, o extremo do medo? É o destemor. Então, a gente vê a pessoa que tem um rim bem, o elemento rim, energia do rim, veja bem, gente, não é bem o órgão, tá? Que a gente está falando. É o órgão dentro da medicina chinesa, o tipo de energia que ele carrega, né? Não o órgão físico mesmo, né? Da medicina ocidental. Então, a emoção do rim é o medo, né? Aquela pessoa tem medo de tudo. Gente, medo a gente tem. Então, voltando à questão da emoção exagerada, né? A pessoa tem medo que não sai nem de casa. A síndrome do pânico é uma dessas coisas, né? Que está relacionada ao coração, está relacionada ao rim. Aí a gente volta lá, lembra quem domina quem? A água apaga o fogo, ou controla o fogo, né? Então, se a água não tem força para apagar o fogo, né? Ele fica lá bombando, daqui a pouco ele vai se consumindo, né? Porque o yin e o yang, um acaba consumindo o outro, né? Se estão em desequilíbrio. E o destemor, olha só, gente, eu demorei tanto para enxergar isso, né? O destemor é o contrário, né, do medo. Sabe aquela pessoa que pula de paraquedas, adora uma adrenalina, né? Eu tenho uma filha que é assim, que um belo dia eu dei por mim, ela estava descendo de cabeça para baixo de tirolesa, ainda gritando, uhul, né? Então a gente conhece essas pessoas, então a gente vai ver,
Não é porque a pessoa é exatamente corajosa, mas é um desequilíbrio da energia do rim, né? O som, então, é o gemido. Se a emoção é o medo, né? Quando a gente tem aquela pessoa muito medrosa, ela fala, parece que está gemendo. Outra coisa que acontece, né? A gente sonha, quando tem pesadelo e tudo, em determinadas situações que provocam muito medo, a gente perde a voz, não é isso? A gente cansei de sonhar perdendo a voz, que eu queria gritar, chamar alguém, e eu perdi a voz. Isso é o medo, é um reflexo do medo. Vamos para o próximo elemento. A madeira. Um segredo, eu sou madeira. Fator constitucional madeira. Graças a Deus, bem controlada. Bom, a estação do ano da madeira é a primavera, né? Daqui, no caso, o fígado, né? A gente remete ao fígado. É a primavera. A cor é o verde. Quando eu estava no total desequilíbrio, gente, eu odiava verde, não tinha nada verde, detestava verde. Hoje eu gosto de verde, gosto bastante de verde e mudei, né, meus temperamentos, né? O sabor é o azedo, é o cítrico, né? A emoção, gente, não precisa comer o limão, tá? Mas é no sentido da pessoa que tudo que prefere são as frutas cítricas, né? Não precisa estar totalmente azeda, né? Mas aquela gosta daquilo, tempera a salada com limão ou vinagre. A emoção do fígado é a raiva. O extremo é a frustração, né? Isso, nós todos temos, porque assim, todos os elementos eles estão em harmonia ou desarmonia. Se você desequilibra um, você acaba, em certo grau, desequilibrando outros. E essas informações que eu estou passando para vocês aqui, na verdade, elas vão falar de todos os elementos. Claro que tem pessoas que vão estar mais desequilibradas em um elemento, ou são aquele fator constitucional relacionado ao elemento, a gente sempre fica na dúvida, eu sou isso ou sou aquilo, né? Então, assim, a raiva, eu tive uma época, eu me uso muito como exemplo, tá? Eu tive uma época que tudo que me irritava eu tacava na parede. Então, assim, hoje, graças a Deus, não tenho mais isso. Mas, assim, a frustração é complicado. Tem muita coisa que frustra o elemento madeira, né? A emoção do rim. Você faz uma coisa, todo mundo acha que tá bom, mas você se sente frustrado, né? O madeira é muito de planejar as coisas, sabe? De usar estratégias. Então, quando uma pessoa está em equilíbrio, a madeira, né, ela é uma pessoa que consegue botar tudo em planilha, sabe? Organizar tudo, né? O fígado se abre nos olhos, né? Então você vê que às vezes tem uma pessoa que tem um problema de visão, né? Já viu aquela história que fala assim: "Nossa, ficou cego de raiva". Então, a raiva é uma das coisas, já é direto da visão, a pessoa nem vê o que está fazendo, né? Mas os problemas de visão em si, a secura nos olhos, as inflamações das pálpebras, a visão, a baixa acuidade, né? Não enxerga direito. Então, isso está relacionado ao fígado, tá? Aos olhos, né? O odor é o rançoso. Sabe o rançoso é aquele, sabe a pessoa que transpira muito e tá sempre com aquele cheiro rançoso de suor, ou, enfim, esse é o odor rançoso. E o som é o grito. Aquela pessoa fala, eu sou muito total, sabe? E meus filhos sempre falam, mãe, fala baixo um pouco. Mas assim, o grito, né? A madeira. Outra coisinha aqui. A questão da estação do ano, né? A primavera. O que a gente tem na primavera? Além das flores lindas, maravilhosas, eu amo flores. A gente tem o vento, né? E o vento, na verdade, ele é uma mudança das coisas. Sabe aquela pessoa que sente a dor numa articulação, né? Então, daqui a pouco a dor já está em outro lugar, então muda de lugar, né? É vento. É relacionado ao elemento fígado, né? Também é um aprofundamento, tá, gente? Mas é mais assim, é uma dica
para você ficar ligado no elemento, né? No elemento madeira. Bom, aí agora nós temos o elemento fogo. Olha, nós temos um coraçãozinho aí chorando de rir, o outro na tristeza, né? A cor do fogo é o vermelho, a gente já imagina que não é mesmo isso. O sabor é o amargo, lembrando que não precisa ser o gilóis exatamente. Você vê, o café é amargo, alguns tipos de chá são amargos, né? Então você tem isso, o ame ou odeie, né? Ou tudo, toma café o dia inteiro. Ou então odeia café, odeia as coisas amargas. Vai comer um chocolate, prefere um chocolate amargo, né? A emoção é a euforia, né? Que é esse coraçãozinho aí chorando de rir. E o outro extremo é a depressão. A estação do ano é o verão, gente. Adoro o verão também. Acredito que muita gente gosta. Não gosto do calor do verão, mas o verão é maravilhoso, né? Então, o verão é aquele que traz boas energias, tudo colorido, né? O céu azul, o sol brilhando. O coração ele se abre na língua, né? Ah, mas se vê o coração na língua, isso já é papo para outra aula. Mas na língua, no seguinte sentido, né? A pessoa, acontece alguma coisa, ou está em desequilíbrio, a pessoa se cala. Ou então a pessoa fala demais, ou a pessoa enrola as palavras, né? Assim, se enrola nas palavras, não consegue articular as palavras, não é boa para fazer um discurso, assim, não consegue mais. Então, às vezes, gente, voltando aí no relacionamento a dois, né? Uma das brigas mais frequentes é que uma das partes está tão desgastada, né? Aquilo está trazendo uma depressão e tudo, a pessoa para de falar, de conversar, não fala nada. E aí vem, normalmente, a mulher, principalmente, fala assim: tá vendo? Eu falo com você, você não fala nada, você não responde, você se cala, você não fala para mim o que está acontecendo. Então, gente, a gente precisa entender isso, que é um desequilíbrio de um dos elementos, né? O odor é o queimado. É aquela pessoa que ou ela sente, né, o tempo, nossa, tá sentindo queimado? Vive sentindo cheiro de queimado, ou nós, enquanto examinadores, sentimos esse cheiro na pessoa, como se fosse algo queimado. O som é o riso, aquela pessoa que fala, às vezes não consegue completar a frase porque fica rindo, né? Ou também, voltando na emoção desequilibrada, né? A euforia, por exemplo, aquela pessoa que vai no velório e morre de rir, sabe? Ela não consegue se conter. Vê a pessoa caindo, cai na gargalhada. Quer dizer, até em situações trágicas, muitas vezes, gente, isso é um desespero. A gente fica com raiva porque a pessoa teve essa reação, mas a pessoa entrou num modo desespero e acabou rindo, mas em uma situação trágica, né? Tem muito isso também, lembrando sempre do que eu falei das relações conjugais, né? Ou até mesmo de trabalho, né? Enfim. Aí nós temos a Terra, né? A Terra tem aí uma fotozinha da inundação. A inundação é um desequilíbrio, né, do elemento Terra. A cor do elemento Terra, que seria o baço, né, é o amarelo. O sabor é doce, aquela pessoa que parece uma formiga. Tudo que quer é doce. Ou então odeia doce. A emoção, gente, tem a preocupação, a solidariedade ou a falta de solidariedade. Então, vamos separar um pouquinho. A preocupação é aquela. A pessoa é tão preocupada que os familiares podem nem sair de casa, fica te ligando o tempo todo. É uma preocupação em excesso. Ou a solidariedade, aquela pessoa que tira a roupa do corpo para dar para outra pessoa. Isso é um excesso de solidariedade. Porque todos nós somos solidários, né? Nós brasileiros temos essas características, né? De ser solidário, né? E um desequilíbrio também é o extremo. Sabe aquela pessoa que eu botei assim, ó, solidariedade ou falta de, né? Um desequilíbrio é a despreocupação, o mundo está pegando fogo, não está nem aí. É uma despreocupação. Lembra da questão dos casais, né?
tudo que acontece ele não está nem aí. É um desequilíbrio, né? E a falta de solidariedade, sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo, mas na hora que você quer ajudar, a pessoa não aceita. A pessoa não aceita e depois, quando essa pessoa vai embora, normalmente um amigo, né, ou até um familiar, vira para o outro que é mais próximo e fala assim: ai, não quero não, porque não faz direito. Você entendeu? Então, assim, é uma falta de solidariedade, né? Então, a terra, que é o básico, é o último elemento, agora eu vou falar uma coisa de todos, tá, gente? Existe, tem na internet, se você digitar assim no Google, der um Google, alimentos que beneficiam os órgãos com que ele se parece, né? Eu esqueci o termo agora, mas já eu lembro. Então, assim, ele na própria internet você tem alimentos que se parecem com os órgãos que eles beneficiam. Então, assim, tem muito a ver, tá, gente? Além de dos elementos, você vê, ó, as nozes. As nozes parece o quê? O cérebro. As nozes melhoram a memória, memória e raciocínio, mas não é para comer um saco de nozes, tá, gente? É todo dia um pouquinho. Por isso tem gente que fala das castanhas, né? Enfim. Então, as nozes beneficiam. A cenoura, já viu quando você corta a cenoura? Parece a íris, né? Então, beneficia a visão. Isso aí a gente já até meio que sabia, né? Então, o tomate você corta, ele parece um coração, né? Ver as câmaras cardíacas. Então, tomate beneficia o coração. O salsão, ele parece aqui os ligamentos, os tendões, né? Beneficia essa parte. A couve-flor beneficia os pulmões. Você vê a couve-flor parece com os alvéolozinhos dos pulmões, né? Bom, por assim vai. Procura aí na internet, vocês vão ver. Então, tem muitos alimentos, isso aí é o básico, tá? Assim, tem muitas outras coisas para quem quiser se interessar nesse assunto da alimentação chinesa. Tem cursos disso, tem aulas gratuitas na internet. Então, é algo, assim, bem rico, viu? Bom, então nós vamos agora falar da questão do pulso. O que o pulso demonstra, né? Vamos entrar nesse raciocínio do pulso, né? Então, ele demonstra desarmonias energéticas em cada um dos 5 elementos, né? Aí você fala assim, porque assim, gente, quando eu falo, poxa, desenvolvi um método de pulso legal, falo com terapeutas, auriculoterapeutas, e muitos que são até da área médica, da área da saúde, falam assim, não, mas para que serve pulso? Nunca ouvi falar. Sabe por que você nunca ouviu falar? Porque os chineses sabem pulso muito bem, mas não sabem ensinar, sabe? Então, esse método que eu desenvolvi, gente, qualquer pessoa que seja um terapeuta, que se interessa pela medicina chinesa, vai aprender pulso e vai dar um salto gigante, sabe? Na melhoria dos seus atendimentos, porque pulso é algo muito importante, mas que ninguém fala muito no assunto, não é cobrado em prova, porque até hoje o que se tinha aí, que era você procurar um livro do Maciossia, por exemplo, que é um autor que muito bom, que a gente estuda acupuntura, essas coisas assim, nesses livros dele. Quando ele aborda a parte de pulso, ele fala assim: é subjetivo, não só ele, tá? Muitos. Pulso é muito subjetivo, é muito difícil. O que a gente vê também são professores maravilhosos na internet que falam de pulso e falam que muitos foram para a China, levaram 10 anos para estudar, para entender a questão do pulso. E esse método que eu desenvolvi, na verdade, você vai aprender, você parar um final de semana para estudar, você já vai entender, vai ficar fera. E aí sim você vai aproveitar todo o material que tem na internet, que esses professores publicam livros e tudo, mas que a gente não tem muito saco de ver, porque como pulso é difícil, nem todo mundo domina, sabe? O terapeuta em geral, seja acupunturista, auriculoterapeuta, qualquer tipo de terapeuta voltado para a medicina chinesa, não domina pulso, gente, de verdade, não, eles não dominam, né? Mas os que sabem muito, né, que normalmente fizeram cursos na China e tudo, eles disponibilizam até material grátis na internet que a gente não aproveita porque a gente não sabe o beabá do pulso, né? Então aqui eu coloquei o seguinte:
eu fiz uma analogia ao aprendizado do pulso dentro desse método que eu vou lançar, tá? A gente quando chega eu fiz 3 cursos de acupuntura, e quando a gente chega na parte do pulso, o professor chega assim, vem aqui, eu vou te ensinar como pega. Você pega os 2 braços da pessoa, põe a mão assim, ó, no pulso, e com esse aqui você sente isso, isso. Gente, o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é que se você não começar engatinhando, você nunca vai aprender pulso, sabe? Não dá para você pegar um bebê e já falar, anda. Não, não é assim. Primeiro ele rola, depois ele senta, depois ele engatinha. Alguns nem engatinham, né? Mas assim, antes de andar, fica em pé, com apoio, depois sem apoio, vou dar os primeiros passos. E essa questão que eu trago hoje do pulso na gestante, dá para saber só você treinando a coisa mais assim fundamental, que é você ficar procurando o batimento da artéria no pulso, no punho, né? No caso. Então eu vou passar um vídeo aqui para vocês, assim, até eu falar. O polegar, tá vendo? É a antena do rádio, né? Esse osso que tá logo aqui, ó, perto do polegar, né? É o rádio. Então, um pouquinho mais para dentro é que você sente o pulso, tá? Vou mostrar o vídeo. Então, você põe com os 3 dedos. Quando você sentir o batimento, você pega um dedo só e vai procurando, né? Depois que você faz em você mesmo, tá? Para treinar um pouco, antes de ir para a grávida. Porque a grávida, ela tem que estar, a pessoa tem que estar, para ser examinada, com os braços, não pode ficar com o braço assim, um braço abaixo, outro mexendo no celular, não. Os 2 braços em cima da mesa, né? E aí você tem que palpar os 2 pulsos, e aí eu vou contar a história. Mas para você treinar, sente o seu pulso, né? Sente dos 2 lados, com uma mão, com a outra, com o dedinho. Vai tomando um pouquinho de intimidade com o batimento arterial. Porque assim, o batimento que você sente é o batimento da artéria radial. Quem pulsa é a artéria, viu, gente? Veia, você não sente esse batimento. E as artérias, elas batem de acordo com o batimento cardíaco. Você não vai ver um pulso batendo de um jeito e outro batendo de outro. É o mesmo ritmo. Se estiver acelerado, vai acelerar nos 2. Se estiver lento, vai estar lento dos 2 lados, tá ok? Bom, então, aqui, ó, eu vou passar. Opa, O dedão, o polegar e a antena do rádio, que a gente fala entre esse osso e o rádio. Aqui é a artéria. Você busca, pode ser com um dedo só. A gente está aprendendo. Vê onde tem batimento. Mais fácil para localizar um batimento, usar os 3 dedos, tá? Na hora que você sentir, você pega o dedo que você tem mais sensibilidade e vai buscando. Então, você aperta, vai aprofundando o dedo. O que você tem que treinar é sentir o batimento e treinar uma leve pressão, uma pressão um pouquinho mais forte e uma pressão bem forte lá no fundo. Se lá no fundo não sentir nada, solta bem pouquinho para ver se sente. Ok. então, assim, você tem que sentir onde está batendo mais forte, tá? Então, finalmente, nós vamos avaliar o pulso para saber o sexo do bebê. Na medicina chinesa, nós sabemos que o lado esquerdo do ser humano, do corpo, é considerado o lado masculino. O lado direito é considerado o lado feminino. Então, quando a gente vai examinar a grávida, o lado em que a pulsação estiver mais forte nos dirá qual será o sexo do bebê. É isso, gente. Esse é só o início. Eu tenho certeza que você um dia vai querer fazer o curso de pulso comigo, porque você vai aprender muita coisa. Eu estou apaixonada pelo pulso, apaixonada. E eu tenho certeza que você também vai ficar. Muito obrigada por terem chegado até aqui.